Vamos ler a palavra de Deus? Eu vou ler aqui um texto que eu achei que eu andei lendo esses dias. O outro disse, essa aí mesmo. Um dia desse a gente leu aí. Só pedir para apagar a luz, só aqui da frente, só para a gente poder ler. Já? Isso, está dando para ver. Vamos ler junto? Vamos lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Podemos assentar. Hoje eu quero aproveitar esse texto que eu li para vocês para falar de uma coisa que eu acho muito importante, que é chamar a atenção. Amém? Chamar a atenção. A gente vive tentando chamar a atenção de pessoas, a gente gosta de ter atenção, né? E você sabe, por exemplo, que tudo funciona em nossa volta com o intuito de chamar a sua atenção. Essa necessidade de chamar a atenção para poder obter resultado das coisas é alguma coisa tão forte que até quando você entra no supermercado, tudo está colocado lá em posições estratégicas para poder chamar a tua atenção. Você está me entendendo? E hoje a gente sempre tem a nossa atenção atraída constantemente. Você pode perceber, por exemplo, que uma das coisas que mais chama a nossa atenção hoje, sabe o que é? São as redes sociais. O Google, juntamente com o YouTube, eles trabalham tão bem a forma de poder chamar a tua atenção e de prender você, que quando você entra no YouTube, que você começa a ver um determinado conteúdo, quando você acaba de ver aquele conteúdo, tem outro do mesmo estilo para você ficar preso. Aí você vê o segundo, vê outro da mesma linha para você ficar vendo uma continuação. Se você não perceber, o que vai acontecer é que você é capaz de passar horas e horas assistindo os mesmos conteúdos que vem numa sequência que é usado exatamente com o objetivo de chamar a tua atenção. E a gente gosta de ter realmente ser atendido, e a gente gosta também de chamar a atenção. Há uma necessidade disso. Algumas pessoas já têm essa necessidade de uma forma tão acentuada que vira uma patologia, que as pessoas chamam, que são aqueles que se tornam narcisistas, que têm uma necessidade de ser visto, de ser olhado. Eles fazem tudo para poder chamar a atenção de outras pessoas. Aí já é um transtorno na vida do indivíduo, que ele vive de chamar a atenção. E essa questão de chamar a atenção é alguma coisa tão séria, que você vê que às vezes a gente perde relacionamento por não prestar atenção. Existem filhos que às vezes estão dentro de casa dando um trabalho tremendo. Pessoas que você tem dentro da sua casa, que são pessoas problemáticas para você, que lhe dão muito trabalho porque de repente eles acham que não estão sendo percebidos e começam a fazer uma série de coisas para chamar a atenção. Eu cuidei de uma pessoa que estava preso, já está liberado, que para poder chamar a atenção de uma pessoa que ele gostava, ele fez a pior besteira da vida dele. Eu conversei muito com ele sobre isso, quando ele estava preso. Ele amava uma determinada mulher, e ele acertou com um marginal, que deveria atacá-la, assaltá-la, e que depois desse assalto ele aparecia de repente, batia no marginal, colocava o marginal para correr, e ia impressionar, chamar a atenção dela, dando uma de herói para ela, colocando para fora o marginal. Só que o marginal, ele aumentou a dose e acabou tirando a vida da pessoa. E por conta disso ele acabou tendo uma consequência muito forte com respeito a isso. E ele chorava muito contando para mim a história. Eu só queria chamar a atenção dela e tal, por uma série de coisas, e acabou fazendo uma besteira. Para você ver que a nível uma pessoa chega quando ela pretende chamar a atenção. E eu estou falando isso para vocês porque, dentro desse contexto todo, Jesus Cristo também tenta chamar a atenção da gente. E às vezes nós somos muito fechados para prestarmos atenção, que uma série de coisas relacionadas com a nossa vida é Jesus chamando a nossa atenção, tentando nos puxar para uma direção, mas às vezes ele não é nem percebido.
Ele chamava a atenção dos discípulos, porque uma vez ele passou em um determinado lugar que tinha uma figueira, e ele foi procurar figo nessa figueira, mas não era a época da figueira dar fruto, mas ele procurou lá. Aí não tinha fruto nenhum. Aí diz a Bíblia que Jesus olhou para a figueira e disse que nunca jamais alguém coma fruto de ti, falou para a árvore. E eles foram embora. Eles vinham da aldeia de Betânia, que ficava a 6 quilômetros de Jerusalém, e foram em Jerusalém, e chegou lá, fizeram o que tinham que fazer, e voltaram no outro dia pelo mesmo caminho. Quando eles voltaram pelo mesmo caminho, os discípulos tiveram a atenção voltada para a figueira, que quando eles passaram, a Bíblia conta que a figueira estava completamente seca. E um dos discípulos disse: Senhor, olha, aquela figueira que o Senhor realmente disse que nunca mais deveria alguém comer fruto dela, ela está completamente seca. Jesus conseguiu chamar a atenção deles para dar um ensinamento. E o objetivo que Jesus fez aquilo era exatamente para tentar dizer para eles o seguinte: olha, quando a gente não dá fruto, a nossa existência não tem razão. Dizendo no ensinamento disso, que uma das razões pelas quais o ser humano existe é para dar fruto, é para frutificar bons frutos. Tem gente que quando vai pregar sobre isso, fala que a frutificação está em você fazer a obra de Deus e pregar. Não é só isso não, é isso e mais algumas coisas. Fruto é ser bondoso, fruto é ser generoso, fruto é estender a mão. Tem um monte de coisa que você pode fazer que são chamados de frutos de bondade, que devem realmente ser atitudes nossas, que isso é frutificar. Era uma forma que Jesus queria dizer: se você não dá fruto, amigo, a sua existência não tem nem razão. Porque tem pessoas que eles olham tanto para si mesmos que eles vivem simplesmente numa bolha, numa redoma, onde ele não consegue ver mais nada em sua volta. Ele só se preocupa com ele. É quando não há nele uma predisposição para frutificação, porque dentro da frutificação está o ato de estender a mão, de ser generoso, de ser bondoso, de ouvir pessoas, de se preocupar com pessoas. Tudo isso são frutos. Eu me lembrei de uma história que me contaram, que eu li uma vez, que o sujeito trabalhou muito. Depois que ele trabalhou muito, ele conseguiu comprar uma Ferrari de $1 milhão. E ele pegou aquela Ferrari e saiu pela estrada dirigindo ela, todo faceiro, dizendo: eu consegui, eu batalhei, mas consegui esse carro. Porque toda a vida dele, ele só se voltava para ele, tudo estava diretamente ligado ao interesse dele, aquilo que ele queria. Ele não conseguia ver mais nada em volta dele. E quando ele vai passando numa estrada, alguém pega um tijolo e dá uma tijolada logo na porta da Ferrari. Deu uma tijolada, ele freou lá na frente, voltou de ré. Quando ele chega de ré, ele encontra um molequinho pequenininho parado assim, olhando para o carro, né? Aí ele olhou e disse: vem cá, menino, tu tem uma ideia do que foi que tu jogou uma pedra, rapaz? Você jogou um tijolo no meu carro. Tu sabe quanto custa um carro desse, rapaz? Você não tem noção, não. Nem vendendo você daria para pagar esse carro aqui. Como é que você faz uma coisa dessa? E começou então a tripudiar em cima do menino. O garoto ficou calado: por que você fez isso? Ele disse: meu senhor, desculpe, é que eu estou aqui com meu irmão. Já passou um monte de carro, eu pedi ajuda, ninguém conseguiu me dar ajuda. Eu resolvi tomar essa medida assim extrema. É porque eu vim empurrando meu irmãozinho na cadeira de roda. A cadeira descontrolou e ele caiu aqui nesse bueiro e eu não estou conseguindo tirar. E eu joguei o tijolo para chamar a atenção de alguém para poder vir me ajudar a tirar esse menino. Quando ele viu aquilo ali, ele caiu na real dele, do mundo dele. Aquele mundo egoísta em que você vive, em que você só tenta realmente lutar pelos seus interesses e você quer só chamar a atenção no outro sentido. É quando você tenta chamar a atenção na necessidade de se autoafirmar, de tentar dizer para outra pessoa que você tem, que você pode, que você conquista, e que seu mundo se resume somente nisso, da necessidade de
se autoafirmar, da necessidade de ostentar para chamar a atenção e para simplesmente mostrar que você realmente é o coroa da lancha. Vocês entenderam como é que é esse lance do chamar a atenção? Como é que funcionam as coisas? Jesus tenta chamar a atenção da gente. Eu estava lendo alguma coisa essa semana, eu acho que essa introdução está demorada, não está? Mas eu vou pregar para você. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu estava lendo, por exemplo, sobre um filósofo chamado, eu até anotei o nome dele aqui, deixa eu ver se está, não é? É Diógenes de Sinope. Ele era um cínico. Esse Diógenes de Sinope, ele era cínico. E o que era ser cínico na época? Na época, ser cínico lá na Grécia era ser seguidor de uma filosofia. E essa filosofia dizia o seguinte, que a felicidade da vida estava nas coisas simples e ser ligado à natureza. E nessa filosofia as pessoas tinham total desapego às coisas materiais. Dizem que durante o primeiro século essa filosofia influenciou tanto o cristianismo que foi daí que veio esse ensinamento de voto de pobreza. Porque esses filósofos eles eram totalmente desapegados a qualquer bens materiais. Eles diziam o seguinte, dentro dessa visão filosófica, né, que quando se você queria ser feliz, se você queria ter liberdade, você tinha que, eu até anotei aqui, evitar ter bens materiais e ter apego a elas, porque os bens materiais e as suas conquistas nunca vão deixar você ter liberdade. Isso dizia a filosofia. E tinha muita gente que era adepto disso, e tinha o principal filósofo disso aí, era exatamente esse Diógenes de Sinope. E sabe o que ele fazia? Ele morava dentro de um barril, igual Chaves daquela historinha lá. Ele morava dentro de um barril. Eu até peguei a foto dele aí. Vivia dentro desse barril, né? Era assim que ele vivia. E de noite ele saía com uma lamparina, dizendo ele que ele andava com aquela lamparina procurando os homens honestos. E essa filosofia se tornou uma filosofia muito forte dentro da Grécia. Em Atenas, todo mundo conhecia o Diógenes por esse desprendimento dele, por ter feito uma escolha de morar num barril e de dizer que a verdadeira felicidade estava nessa liberdade, nessa coisa toda, e para chamar a atenção, ele vivia exatamente num barril. E quando foi um dia, conta a história, que o Alexandre o Grande chegou perto dele e disse a si mesmo, o que é que o Alexandre pode fazer em favor de Diógenes? Falou para ele, foi procurá-lo e falou essas palavras para ele. Ele olhou para o Alexandre o Grande e disse assim, eu quero que você saia da frente, que você está atrapalhando o sol, fazendo sombra, porque eu estou querendo pegar sol. Só isso que ele falou para o Alexandre. Mandou o Alexandre o Grande sair da frente, que estava causando sombra para ele, ele queria pegar sol. O Alexandre o Grande, que era um homem poderosíssimo, saiu dali e disse essas palavras. Se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser o Diógenes, ele falou. Olha só, né? Essas coisas. Como o camarada conseguiu chamar a atenção, tendo uma filosofia e se colocando dentro de um barril, e assim tentando propagar um estilo de vida, uma forma de pensar. Pois é, tudo isso está em Jesus. Ele chama você exatamente para isso, para um estilo de vida novo. Uma vida com Ele. Seguir os seus ensinamentos. Só que o que Jesus ensinou não é filosofia. É um estilo de vida fundamentado numa proposta de vida eterna, que é alguma coisa muito mais forte. Chamar você para viver uma vida eterna. E o que eu quero dizer para você nesta noite é que esse Jesus Cristo, ele faz de tudo para poder chamar a sua atenção. Amém? Ele chegou e disse, eis que estou à porta e bato. Ele falou assim. Para que você bate na porta? Para chamar a atenção. Sempre que você bate na porta de alguém é para chamar a atenção de quem está lá dentro, para poder abrir a porta.
E quando ele falou isso, claro que isso aqui na hermenêutica tem um outro significado realmente que envolve igreja e uma outra explicação da própria hermenêutica. Mas veja a mesma coisa. Nós podemos contextualizar isso para hoje e tentar pegarmos esse texto para tentar dizer realmente qual é o objetivo de Jesus de tentar bater na porta da alma da gente para poder chamar a nossa atenção. Ele nos chama muitas vezes a atenção, para quê? Para tentar entrar na vida da gente e simplesmente impedir o pior, que às vezes é alguma coisa que é iminente na nossa vida por conta de uma série de questões. Às vezes a gente não está conseguindo perceber a forma como Jesus está batendo na porta da gente. Às vezes a gente não tem sensibilidade para perceber que Jesus Cristo está ali insistindo com a gente com o intuito de tentar mudar a vida da gente. Porque muitas vezes a nossa vida está totalmente desarrumada, a nossa vida está totalmente sem controle para nós, às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer com ela. Às vezes você começa a viver uma sequência de situações que te abatem, que te entristecem, que tira de você o ânimo, que tira de você a esperança, que tira de você uma expectativa positiva com respeito à tua própria vida. E às vezes nós vamos vivendo uma sequência de situações e de problemas que se estabelecem em nossas vidas, onde nós passamos também a sermos o problema, e nós tentamos resolver uma série de coisas na nossa própria vida, e nós não sabemos como resolver, porque é alguma coisa que não tem solução para nós, que nós não temos a solução para dar uma solução a tudo aquilo, e ninguém pode resolver tudo aquilo que se refere às questões desarrumadas da nossa própria vida. Mas às vezes a gente fica insistindo ao longo da vida, tentando mudar coisas, e as coisas não mudam em nós. Porque muitas vezes as mudanças que nós precisamos para nós, para obtermos realização de sonhos, conseguirmos então de fato atingirmos objetivos, essa mudança e essas transformações muitas vezes tem que começar pela vida da gente. Às vezes é a nossa vida que está precisando mudar. E na mudança da nossa vida, uma série de coisas com respeito à nossa própria vida tomam rumos totalmente diferentes. E nós não temos como fazer isso. Por esta razão, às vezes, a gente fica anos vivendo uma sequência de situações de fracassos, de desencontros, de situações que se repetem. Por quê? Porque nós não podemos resolver e não tem ninguém aqui, humanamente falando, que possa dar uma nova direção para nós. Às vezes, Jesus percebe isso. E ele começa a bater no coração, na porta da alma da gente para dizer: quero entrar aí para poder mudar, para poder dar uma nova direção para você. E como é que Jesus está batendo? Ele bate quando você ouve uma palavra que mexe com você. Quando você vai a algum lugar e alguém começa a pregar alguma coisa, e você começa: parece que está falando comigo isso. Parece que isso aí é diretamente para mim. E você começa a receber, e aquilo que você está ouvindo começa a entrar em você, é porque está sendo batido ali exatamente. Ele está batendo com o intuito de entrar. Por quê? Porque se ele não entrar na sua vida, há coisas que nunca serão resolvidas. Se ele não entrar na sua vida, existem questões relacionadas aos teus problemas e às tuas dificuldades que nunca terão uma solução, porque ele sabe que só ele tem condições, poder e capacidade de resolver uma série de coisas referentes a você, a sua vida e às suas questões. Mas às vezes a gente resiste. Ele fica batendo e a gente não tem a sensibilidade para percebermos isso. E muitas vezes a vontade dele é tão grande que às vezes ele nos coloca numa pressão para a gente poder despertar. E às vezes são as provações, como eu preguei um dia desse aqui, que você acaba se voltando para ele e se aproximando dele, porque você fica acossado, pressionado pela vida, você não tem outra saída e você apela para a fé, para uma aproximação de Deus, e geralmente ele cria tudo aquilo só para poder entrar na sua vida e se aproximar de você. Vocês lembram daquela história que eu acho uma das histórias mais lindas da Bíblia? O caso daquela mulher, a samaritana. Pensa numa mulher de vida enrolada.
Nada dava certo para ela. Ela já tinha casado 5 vezes. Olha, uma pessoa que casa 5 vezes, eu acho que ela botava a culpa em todos os maridos que ela perdeu. Mas é assim, as pessoas casam muitas vezes, eles sempre colocam culpa no outro, não colocam culpa nele. Os outros são culpados, mas quando há uma sequência de 5 vezes, a pessoa tem que rever seus posicionamentos e realmente admitir uma necessidade de mudança de alguma coisa para poder, de fato, conseguir manter uma estabilidade emocional ou afetiva de convivência, que às vezes as pessoas não têm. E esse era o caso dela. Ela casou 5 vezes. A vida dela estava uma porcaria só. Porque ela estava no 6º relacionamento. E nesse 6º relacionamento, ela não casou mais. Estava complexada, estava frustrada. Ela resolveu manter um relacionamento baseado naquele sistema chamado tico-tico do fubá. Estão ali, mas não existe compromisso. E ela estava vivendo isso. Só que ela não estava bem. Ela estava muito mal, emocionalmente falando, porque tudo aquilo é de encontro ou contra tudo aquilo que ela acreditava. Ela era uma mulher de Deus, ela não queria viver assim. Para ela era muito difícil ter que viver um relacionamento dentro de uma situação onde não havia uma certa legalidade, espiritualmente falando, dentro da cabeça dela, que era a cabeça de uma mulher que acreditava em Deus. Jesus sabia de tudo, porque Jesus sempre sabe, diga glória a Deus. A Bíblia diz que Ele é onisciente. Tudo da tua vida Ele sabe antes de você falar. Aí você diz, mas por que Ele não fala alguma coisa? Porque Ele espera você falar. Ele espera que você escute Ele bater lá na porta do teu coração e diga, Jesus, eu estou aqui. Diga, o que é? Eu quero arrumar a tua vida. Tá bom, arrume por favor, estou lhe pedindo ajuda. Ele pega e vai arrumar. Ele chama a atenção. O que foi que ele fez? Ele resolveu ir atrás dessa mulher. Para você ver como Jesus está tão preocupado com as pessoas, que às vezes problemas que a gente não divide com ninguém, porque a gente não acha relevante, principalmente os nossos problemas de ordem afetiva, a gente não gosta de dividir porque a gente tem vergonha, alguma coisa que só compete a nós, alguma coisa que é difícil dividir. A gente acha que as pessoas vão nos criticar e vão chegar e ignorar, você chegar e dizer, olha, eu estou apaixonado, mas comigo nada dá errado, eu estou sofrendo. São coisas que a gente não gosta de dividir. E a gente não gosta nem de falar para Deus, porque a gente pensa, Deus vai estar lá preocupado se eu estou gostando, ou se me deixaram, ou se eu estou sofrendo, ou se eu estou carente. Deus vai lá estar preocupado se eu estou na sofrência. E você pode perceber que não tem coisa pior do que quando você está mal resolvido emocionalmente, ou afetivamente. Pior coisa é você gostar de quem não gosta de você. Você chora, você sofre. Não pode ouvir uma música de sofrência que você começa a lagrimar, começa a lembrar. Não é assim que funciona a vida? Não é desse jeitinho, né? Quando o sujeito está se apaixonado, ele só quer ouvir aquela música que joga ele para baixo. Ele quer ouvir aquela, aí ele chora escondido. Aí tem uns que quer esquecer, vai beber e se destrói, se consome. Para vocês verem como essas coisas afetam tanto a vida da gente, porque elas têm uma importância. Tem gente aí morrendo por causa de relacionamento mal resolvido. Tem gente matando por causa de relacionamento mal resolvido. Como que a gente pode dizer que essas coisas não são importantes? Se as pessoas chegam ao extremo de se matarem, de pularem de prédio, de fazer coisa, tudo em conta de uma situação mal resolvida em termos afetivos. É porque isso tem importância na vida das pessoas. Por mais que você não dê tanta importância a isso, por mais que às vezes a igreja olhe isso aí como alguma coisa que não tem que ser comentada, mas isso é fundamental porque o ser humano é 95% emoção.
Nós só somos 5% de razão, o resto tudo é emoção. É emoção demais para o indivíduo. Jesus sabia. Sabe o que Jesus fez? Vou falar com aquela mulher ali. Ele chamou Pedro, João, vamos viajar? Vamos fazer uma viagem. A gente vai para Galileia, mas hoje a gente vai por um outro caminho, Jesus falou. Os discípulos, qual é o caminho, Senhor? A gente vai passar por dentro de Samaria. Os discípulos, eita, é ruim passar por Samaria, hein? Porque a estrada que levava a Samaria dava muito assalto. Foi lá que Jesus contou aquela história do samaritano que foi assaltado, que chegou aquele que levou ele, que fez tudo por ele, que surgiu então a história do bom samaritano. Era por conta dessa estrada. Essa estrada era uma estrada péssima. Era assalto o tempo todo, era perigoso andar nela. E o judeu, quando vinha da Judéia para ir para a Galileia, em vez de passar por dentro de Samaria, ele costumava dar uma volta pelo deserto da Pérea. Ele andava 50 quilômetros a mais, mas ele evitava aquele caminho. Mas Jesus disse, a gente vai passar por aqui, porque eu tenho uma coisa para resolver ali. Aí eles chegaram meio-dia, perto de um poço. Jesus sentou debaixo de uma árvore lá e disse, ô Pedro, João, Tiago, quer? Entre aí na cidade, o nome da cidade era Sicar. Vão lá dentro da cidade chamada Sicar, eu vou ficar aqui na periferia, aqui perto desse poço, e vocês vão lá comprar comida. Está na Bíblia isso. Eu acho interessante que depois minha cabeça fica trabalhando. Já tinha alguém vendendo badeco lá em Sicar. Essa venda é antiga, né? Porque eles foram comprar comida para comer lá debaixo da árvore, pé do poço. Aí ele disse para os discípulos, vão lá comprar comida, que eu vou ficar aqui esperando vocês trazerem a comida. E os discípulos saíram para comprar o badeco lá longe. E Jesus ficou sentado lá, esperando o que ele sabia que ele estava esperando. Não demorou muito, lá veio uma pequena, toda arrumada, toda chique para pegar água. Pegar água meio-dia, ninguém pegava água meio-dia. O horário de pegar água era de manhãzinha bem cedo, 5 horas da manhã, o poço devia ficar cheio de mulheres pegando água. Mas meio-dia, ninguém ia pegar água. Ou pegava água de manhã bem cedo, com o sol baixo, daquela região do deserto, ou ia no entardecer, onde o sol não queimava ninguém. Mas meio-dia, alguém que ia pegar água meio-dia porque não queria ver ninguém. Era o caso dela. Sabe aquela pessoa que todo mundo comenta na cidade? Ixi, aquilo ali já casou 5 vezes. Sabe aquela pessoa que os religiosos chegavam e viravam a cara? Ah, essa aí é uma mulher desfrutável, isso aí é uma mulher que não sabe o que quer da vida, já casou 5 vezes. Era uma mulher desprezada, uma mulher sozinha, uma mulher que evitava ir no poço de manhã cedo quando estavam muitas mulheres, porque com certeza ela sofria represália, sofria crítica, sofria pressão de parte das outras mulheres que sabiam da história da vida dela. Numa cidade pequena como Sicar, todo mundo sabia o que acontecia com a vida dos outros e sabia o que era ela. E ela, para evitar o aglomerado, por ter uma vida tão desarrumada, tão desajustada, sabe o que ela fez? Ela evitava ir de manhã no poço. Ela ia meio-dia, do horário do sol quente, que não tinha ninguém. E Jesus sabia, diga glória a Deus. Tanto ele sabia que ele foi lá esperar ela meio-dia, porque ele sabia que meio-dia ela ia pegar água lá, ele já ia estar lá. Ele, para poder ter uma conversa mais à vontade com ela, mandou os discípulos comprar comida. Vão comprar comida, me deixe sozinho aqui. Não demorou muito, lá vem a mulher. Ela vem buscar água e percebeu que tinha um homem sentado lá embaixo de uma árvore. E o homem olhou para ela e disse assim, ei, me dá um pouquinho de água aí. Tem água para me dar aí? Ela estranhou. Ela estranhou porque naquela cultura, mulher não podia falar com um homem estranho e um homem não podia dirigir a palavra para uma mulher que ele não conhecia. Cultural até hoje.
Você vai no Oriente, as mulheres em alguns lugares andam com burca, você só vê os olhinhos dela. Você não pode chegar perto, não pode falar, não pode... Isso é cultural naquela região. Jesus não poderia chamar aquela mulher, porque aquela chamada de Jesus pedindo água para ela, poderia ser interpretada por ela como ele estivesse tomando gosto com ela, como se ele estivesse chegando perto, chegando junto. Tudo isso ela podia interpretar. E o certo, culturalmente falando, é que ela não era nem para responder para Jesus. Ela não era nem para responder a um estranho, a uma pessoa que ela conhecia. Só que para ela, que estava tentando resolver a vida afetiva dela, estava tão carente, aquele ali poderia ser, de repente, a pessoa que podia dar certo na vida dela. Por isso que ela facilitou as coisas, porque não era para ela ficar batendo papo com um estranho, que isso não pegava bem culturalmente no lugar. E Jesus chegou e disse: me dá um pouquinho de água aí. Ela pegou, parou, se fez de difícil. Ei, como tu sendo um judeu, que eles não se gostavam, está pedindo água para mim, que sou uma mulher samaritana? Porque eles tinham um problema. Judeu não se dava com samaritano, por causa de uma pendenga religiosa. Os judeus achavam que o lugar de adorar a Deus era em Jerusalém. Os samaritanos achavam que o lugar de adorar a Deus era no Monte de Gerezi, no monte que tinha lá na região. E por causa disso eles eram inimigos. E quando ela conheceu Jesus pelo sotaque, ela parou e disse: ei, como é que tu está pedindo água para mim, que sou uma mulher samaritana? Dando mole, ela estava totalmente fragilizada, estava facilitando as coisas. Não é comum você pedir água para mim, para uma mulher samaritana. A gente não se dá, a gente não se gosta. Jesus: mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo dá-me de beber, tu ia me pedir hoje, e eu ia te dar água viva. Ela parou, não entendeu. Mas a intenção de falar isso para vocês é mais uma vez dizer para você uma coisa interessante. Jesus chama a atenção da gente, diga glória a Deus. Ele bate na porta, dentro da ferida da gente, é ali que ele vai bater. Ela parou, olhou e disse: vem cá, tu é mais importante do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço aqui? O poço tinha sido feito por Jacó, olha só, há centenas de anos antes, e estava dando água para todo mundo. Será que essa água que tu tem para dar aí é mais importante que essa água aqui? Que eu não vou precisar mais voltar aqui para pegar, não? Como é que água é essa? Ela começou a puxar um papo sem sentido. Jesus Cristo percebeu que a interpretação dela com respeito àquele diálogo que ele estava tendo com ela, estava indo para um outro lado. Como ela era uma mulher carente, ela estava aberta a novo relacionamento. Qualquer coisa ela achava que resolvia o problema da carência dela, e de repente aquele homem alto, forte, como diz a Bíblia que ele era, a Bíblia diz que ele só não era bonito, mas parece que ele era meio atleta, meio fortão assim. Pelo menos é o que diz a Bíblia. Só não tinha beleza, mas era um homem forte, com pinta de homem, que estava lá, de repente começou a achar que tudo podia acontecer. Esse Jesus que você vê nas filmagens aí como lourinho, bonitinho, não é não. Aquela região não tinha loiro. Provavelmente ele era moreno, da minha cor. Vocês nem riram quando eu falei assim, né? Poxa, da minha cor, porque vocês concordam. Vamos ver aqui uma coisa interessante. Vamos ver Isaías 53, só para a gente ver como ele não era bonito. Tá? Era desprezado e o mais... Isso aqui é uma definição sobre a pessoa de Jesus pelo profeta chamado Isaías, que falou de Jesus e profetizou sobre Jesus. Ele viveu 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, e ele tinha a revelação de Deus sobre como seria Jesus, como seria o Messias. E ele falou assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. É como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele
não fizemos caso. Aí vem, conta toda a história dele. O primeiro verso lá fala que ele era desprezado, como de alguém, em algumas traduções diz, não havia nenhuma beleza que, essa aqui, tá aí. Porque foi subido como redor perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse quando você olhava para ele. Não havia uma beleza, um homem deslumbrante assim. É o que disse o profeta Isaías sobre a definição da pessoa física de Jesus. Mas ela estava ali numa situação de carência extrema. Ela se permitiu aquele diálogo, aquela conversa, porque Jesus começou a chamar a atenção dela. E quando ela estava quase que já indo para um outro lado, Jesus parou e disse, olha, eu não vou falar mais contigo não. Eu quero falar com você e com o seu marido. Vai, chama teu marido e volta aqui para conversar comigo. Ela disse assim, Senhor, eu não tenho marido, ela falou. Mas também ela não contou que ela estava amaziada com outro. Só que Jesus sabia. Jesus, pois é, isso você falou a verdade, disse Jesus, que você não tem marido. Porque 5 maridos você já teve, e esse que você tem agora, que você está envolvido com ele, não é teu marido. Ela se assustou. Eita! Eu vejo que o senhor é um profeta. Aí ela entendeu que aquele homem não era um homem comum, não era um homem qualquer, era um homem que estava ali, que foi atrás dela, para bater no coração dela, para entrar na vida dela, para acabar toda aquela situação mal resolvida na vida afetiva dela. Vocês entenderam? É para isso que Jesus quer entrar na vida da gente, para arrumar as coisas, diga glória a Deus, para ajeitar as coisas. Às vezes ele fica batendo direto, quero entrar na tua vida, mas hoje não dá, Jesus não dá, e como é que eu faço? Não, como é que eu vou fazer? Esse ano tem carnaval, eu quero pular carnaval. Problema seu, vai. Se Jesus está te chamando, e você sente o toque dele, eu aconselho você evitar esse negócio de pipoca, que isso aí não dá certo. E Jesus começa a tocar no coração da gente, dizer para você que você não é dali. E quando ele está tocando em você, você até vai para os lugares, mas quando você chega lá, você não se sente bem, você começa a se perguntar, o que é que eu estou fazendo aqui? Você começa a perceber que aquilo não tem nada a ver com você. Por quê? Porque ele está tocando em você. Diga glória a Deus. Você compra o abadá, compra tudo bonitinho, chega lá, meu Deus, eu estou numa tristeza e está todo mundo pulando, porque ele já está tocando em você. E esse é o toque de Deus. E quando ele toca em você, a intenção dele é entrar na tua vida para fazer as arrumações que ele fez na vida dessa mulher. E eu paro aqui para terminar essa mensagem dizendo, será que Jesus está tentando chamar a tua atenção? Talvez hoje você está aqui na igreja e veio aqui só para ele usar esse menor de todos que sou eu, para tentar chamar a tua atenção. Para dizer para você, olha, fulana, o que você está procurando para se alegrar, você nunca vai ter alegria completa, porque a alegria completa quem pode dar para você sou eu. Que pode te fazer de fato feliz, te dar a felicidade, te fazer uma pessoa realizada, sou eu. Não adianta fugir, não adianta pular, não adianta ir para pipoca, não adianta ir para lugar nenhum, que não vai resolver os problemas que você tem. É preciso que você abra a porta para eu entrar na sua vida, porque você vai ver, se você abrir a porta e eu entrar na sua vida, eu vou arrumar tudo que precisa ser arrumado na vida de você. Talvez você está aqui com um monte de carência, e às vezes a gente não sabe quem é que pode arrumar, e a gente fica nessa busca desenfreada, tentando resolver os problemas da gente. E tem gente que se afoga na bebida, se afoga em outras substâncias ilícitas, se afoga nisso, faz aquilo, e tudo que ele faz não resolve. Não apaga a necessidade de algo, não apaga o vazio da alma. Por quê? Porque esse vazio só quem pode preencher é aquele que está batendo na porta da tua alma.
Então, nesta noite, eu só quero dizer para você, eu não sei como é que Jesus tem procurado chamar a sua atenção. Não sei, mas eu sei que Ele está procurando fazer isso. Tenho certeza que Ele está procurando fazer isso. E se você der a Ele a oportunidade dele entrar na tua vida, você vai ver o que Ele é capaz de fazer. Amém? Além de arrumar uma série de coisas, Ele pode dar para você aquilo que ninguém pode dar. Aquilo que nós chamamos de vida eterna, salvação, coisas que só Ele, Jesus Cristo, pode nos dar. Amém? Então, nesta noite, fica com essa percepção. Será que Ele está batendo? E se você sente que Ele está batendo, abra a porta e se resolva com Ele, porque você está na dependência disso, para que Ele possa resolver uma série de coisas mal resolvidas na sua própria vida. Amém? Que Deus te abençoe.